Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milani, pessoal, beleza? A gente tá gravando isso no feriado, né? Eu ia falar que hoje é sábado, mas hoje não é sábado não, hoje é ainda. Feriado do dia 12 de outubro. Aparentemente passa um tornado pela cidade americana. Então tá ventando pra cacete, pode ser que hajam alguns barulhos relativos a isso, né? Mas a gente veio falar de beisebol, né? Faz tempo que a Exato. gente não fala de beisebol aqui no podcast. A gente vai tratar um pouquinho da temporada 2023 da MLB, como foi a temporada regular, como estão sendo os playoffs, né? E aí a gente tem um pouquinho de, coi- de coisa, na verdade, para falar sobre tudo isso, né, Brinjal? Exato. Essa temporada da MLB que foi. Eu acho que foi inusitada em alguns sentidos, porque teve algumas mudanças de regra, né? Teve a adição do pitch clock, então quando o arremessador faz o arremesso, tem uma contagem num cronômetro atrás do árbitro, atrás do catcher, né? Tem um relógio ali com a contagem, que o pitcher tem que arremessar até o fim dessa contagem, tem a restrição a um sistema de defesa que os caras poderiam isolar mais jogadores numa uma determinada área, eu esqueci como chama isso, mas eles poderiam, sei lá, colocar três caras numa parte do campo no infield. Então, isso aumentava muito a defesa do time quando eles percebiam que um cara tinha uma tendência maior a rebater para aquele lado. Então, começou a criar um jogo com menos pontuação, que não é o que a MLB quer, né? Eles querem mais pontuação e mais velocidade. Então, eles começaram a adicionar algumas regras, foi mudando e eu acho que foi para melhor. A temporada também teve alguns momentos históricos aqui assim, e a gente vai falar sobre tudo isso também, e dar uma pincelada nisso e no playoff também, que tá rolando agora. Perfeito, Bringel. Então a gente começa aqui falando da temporada regular, só para a gente, né, deixar tudo registradinho. São quantos times? São 30 times, né, na MLB, né? Isso, isso. São 30 times divididos em duas ligas, né? A Liga Nacional e a Liga Americana. Dentro dessas ligas, você tem três divisões: a leste, a central e a oeste, cada uma com cinco times. Vão para os playoffs o campeão de cada uma dessas divisões e os três melhores times com recorde não campeões, né? Esses Isso. três vão para o wild card. Então fica assim, esses três enfrentam o pior campeão, né? É isso, né? Dos três campeões de divisão, os dois melhores têm o bye, então eles não jogam a primeira série, e o que sobra, né, dos campeões de divisão, ele enfrenta o pior dos times do wildcard, e os dois melhores do wildcard se enfrentam Sim, e vão pra frente. perfeito. Dar uma passadinha aqui rapidinho na Liga Nacional. Na conferência, os campeões de divisões foram o Atlanta Braves na leste, o Milwaukee Brewers na central e o Los Angeles Dodgers na oeste. Né? Braves e Dodgers ganharam mais de 100 jogos na temporada. O Brewers ah, ganhou 92. Foram para os playoffs por wild card o Philadelphia Phillies e o Miami Marlins pela Conferência Leste e o Arizona Diamondbacks pela Conferência Oeste. O que aconteceu com o meu Saint Louis Cardinals, hein, Brinjal? Eu Cara, tinha, foi uma das maiores histórias dessa temporada, eu acho, né? O péssimo desempenho do Cardinals, que teve um ano de 2022 muito bom, sim, foi muito bem, teve algumas mudanças de elenco, mas nada muito significativo. A expectativa era que fosse uma melhora para o que foi do ano passado, e acabou sendo um fracasso total. O time ficou em último na sua divisão, com 71 vitórias. Só não foi um dos piores times da liga, porque existem uns caras chamados Colorado Rockies, o Oakland A's e o Kansas City Royals, que são uma vergonha. Mas de resto, o Cardinals foi muito mal mesmo. Acho que quando chegou na trade deadline, eles basicamente mandaram todo mundo que prestava embora. Mandou o Jack Flaherty, mandou o Jordan Montgomery, o Montgomery foi para Texas e o
Jack Flaherty foi pro Baltimore. O Adam Wainwright se aposentou, né? Essa foi a última temporada dele. Finalmente, né? Acho que é quase 20 anos arremessando aí no MLB. É, ele terminou agora com 41 anos de idade, a sua última temporada. Não arremessou muito esse ano, somente 101 entradas. Mais esperado também de um cara dessa idade. Mas eu acho que o maior feito do Cardinals nesse ano foi justamente aposentar o Eno com 200 vitórias na carreira. Que é um feito que, se a gente olha para as estatísticas da história do beisebol como um todo, os pitchers não têm mais tanta vitória, porque o jogo está muito mais dividido, né? Então você não vê mais pitchers que começam o jogo e vão até a sétima, oitava, nona entrada, acabam com o jogo. Não, acaba. A maioria dos caras vão até a quinta, sexta no máximo e já chega bullpen E já e vai chega. atropelando. Então, cada vez menos tem pitchers com um grande número de vitórias, né? Então, o Waino é um dos últimos dessa geração de caras com bastante vitória. E ele fecha a sua carreira com 200 vitórias na carreira, que é um feito muito legal para um cara muito histórico. Sem dúvida, é um dos grandes caras aí da história do St. Louis Cardinals. O Cardinals É, aposentou o Molina, né? Acho que não foi na é, passada, foi na temporada anterior. foi ano passado. Acho que era a dupla de catcher e arremessador, uma das duplas com mais vitórias na história da MLB também. Sim, Então, meio que vira de vez, né, a página da história para esses caras. O Eno foi campeão com o Cardinals na World Series de 2005, é, né? Loucura. Mas é, eu fiquei muito decepcionado assim nessa temporada, porque esperava realmente uma coisa assim. A temporada passada tinha sido bem promissora, mas não, é. infelizmente não rolou. É que, tipo, desde o começo do ano, eu acho que já teve umas coisas que entregaram problemas entre diretoria, técnico e um elenco que tava não tão alinhado com essas outras partes do clube. Então, eu lembro que quando o Wilson Contreras, o catcher, foi pro time esse ano, assinou com eles depois de passar a vida inteira no Cubs, e ele chegou, mano, acho que não deu um mês, eles mandaram ele pra minor. E assinaram ele por um baita contrato. Na expectativa que o cara ia ser uma estrela. Já mandaram o cara para as minor. Aí voltou, colocou ele como rebatedor designado. Aí ficou uma jogação de um lado pro outro. O cara parecia que ia trocar, não trocou. Então ele deu um sinal ali assim que tipo, a diretoria não sabia muito bem o que eles queriam. Aí chegou aí o time não parava de perder. Se me engano, na deadline eles estavam com um recorde de 38-52. Tô olhando aqui. Que já basicamente entregou a temporada. É. Aí eles mandaram todo mundo embora, né? Chipou todo mundo, sobrou, até cogitaram, né, trocar o Paul Goldschmidt ou o Nolan Arenado, que são os dois melhores jogadores do time, mas acabaram não trocando. Mas porque também são dois veteranos com contrato pesado, acho que era mais difícil de tentar movimentar eles, né? Mas E pelo menos já te dá alguma coisinha para pelo menos para, né, não é, ficar tão ruim pro ano que vem, né? é. Mas foi isso pro Cardinals. Uma loucura. E aqui desse lado da chave, né, destacar o trabalho do Dodgers consistentemente, né? Mais um ano do Dodgers de playoff, do Dodgers chegando longe, mais de 100 vitórias de novo, né? E também do Braves, né? 104 vitórias, acho que é o melhor recorde da MLB nesse ano, né? Os dois são referência na Liga Nacional porque eles são os dois de Juggernaut, né? Os dois que estão sempre ali no playoff, são sempre difíceis de bater, estão sempre atropelando seus rivais de divisão. Então, acaba até sendo um pouco injusto, assim, eles são a referência técnica e como de forma de administrar também o clube, né? Porque os dois formam bastante jovens, não é só aquela gastança sem fim. Então, eles assinam jogadores por valor alto, eles também trabalham muito bem os jovens, trocam muito bem. Então são a referência da Liga Nacional, né, esses dois. E o Brewers também acho que vale destacar nesse sentido, porque ele trabalha com um Sim. orçamento menor do que esses dois. Se não me engano, o Brewers ele é o. Deixa eu ver aqui. Ele tem o orçamento número. Ele tem o 19º maior orçamento da liga, então abaixo, na segunda parte ali do pelotão de Da, baixo, digamos assim, dos caras segunda página, né? que mais gastam. Então
para um time ser campeão de divisão com esse orçamento, eu acho que é bem legal, mas mostra também a ineficiência da divisão central, né, que é muito fraca, porque o Cubs foi bem nesse ano, o Reds também, porque o Reds é um time muito jovem, só tacou os moleques para jogar e quase pegou um playoff. Mas essa divisão é bem fraca das duas ligas, né? Tanto da americana quanto da nacional. A na divisão Nacional. central são bem fraquinhas mesmo. Isso, e é curioso porque é uma divisão com muita história, né? Os times são É. todos muito São históricos, né? tradicionais, é. Você vê É, ali, tipo, Cardinals, Cubs, aí tem o Brewers, tem o Reds também, o Reds muito clássico, o Pirates, isso na nacional, né? Na americana você tem o Tigers, que teve períodos muito bons, o White Sox também, o Royals, que foi campeão até uns anos atrás, o Guardians, que antigamente era o o Cleveland, Cleveland Indians. Cleveland Indians, que também é um time muito histórico. Então mostra a fraqueza também da divisão, mas isso eu acho que também é meio que cíclico, né? É Não tem cíclico, né? uma resposta, assim, não tem como você mudar isso, é só acontece deles serem mais fracos. Exatamente, né? É uma característica bem presente, inclusive, nos esportes americanos, essa rotatividade, né, dos times em É. destaque, né? Acho que é uma característica bem legal, inclusive, tanto da MLB quanto da NBA e da NFL. Na Liga Americana, a gente teve como campeões de divisões o Baltimore Orioles, foi o melhor time da liga, né? 101 vitórias e 61 derrotas. Na Central, o campeão foi o Minnesota Twins, 87-75. E na Oeste, o Houston Astros, né? 90-72. O mesmo recorde, inclusive, do Texas Rangers, que foi um dos times que chegou para o Wild Card. Os outros dois, o Tampa Bay Rays e o Toronto Blue Jays, deixando de fora o New York Yankees, por exemplo, que acho que é o maior payroll da MLB, né? É O maior eles? payroll é do Mets. É do Mets? É. Ah, perfeito. Faz sentido O também Yankees que é o segundo. o Yankees é o segundo. É o maior mercado, né? Então faz sentido É. que seja os maiores payrolls. Mas e aí o Orioles que finalmente, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes, que parece que deu liga, né? Um time formado por jovens, assim, uma galera um pouquinho mais nova, e que deu uma liga durante a temporada regular para terminar aí, né? Ganhando a divisão com 2 jogos de diferença pro Rays. Exato. É um time que vem nesse trabalho de reconstrução já tem muito tempo, né? Ele já vem fazendo essa reciclagem, essa tentativa de montar um time forte, porque desde 2016 eles não vão pro playoff. Então era um tempo muito grande. E em 2016 foi o último ano onde eles tinham algumas estrelas, mas logo depois daquele ano eles despacharam toda essa galera para tentar fazer algumas escolhas de draft e pegar alguns jovens para construir o futuro que está virando o presente hoje, né? Que foi se livrar de caras como o Manny Machado, que foi pro Dodgers na época, que hoje está no Padres, o Chris Davis, que tem um dos maiores, se não o maior, pior contrato da história do beisebol, que foi horrível. Então tinham alguns caras bons ali, mas conseguiram despachar eles e começar a fazer um grupo maior de jovens, e hoje o time é um dos mais atrativos, mais divertidos de se assistir, né? E eles jogam numa das divisões, se não a divisão mais competitiva da liga, onde tem o Rays, que é uma máquina de fazer bons jogadores, apesar da payroll também muito baixa, o Blue Jays, que é sempre uma referência, que tem um time muito jovem também, e o Yankees e o Red Sox, que são duas das maiores franquias da liga, né? Então eles são sempre competitivos, mas eles tiveram péssimos anos e mostra também a força dessa divisão, onde se Yankees e Red Sox bobeiam, o resto vem e atropela, né? Então eles não podem ficar muito. Ah, a gente vai acabar chegando de qualquer jeito, não. Tem que fazer um bom trabalho, não é só o nome, senão a galera restante chega. E o Orioles finalmente conseguiu mostrar que esse é o ano deles. É o primeiro ano de muitos que tá por vir aí que eles vão ter boas temporadas. A gente vai chegar aqui já mais para frente na parte dos payrolls, né? Como são contratos de jogadores jovens, é um contrato relativamente estendido
podendo pagar pouco para o jogador, né? Uhum. MLB tem dessas coisas, né? Então dá para você ter uma base jovem que rende, que te dá um bom retorno em campo enquanto isso. Ia pedir um destaque da dupla do Texas, mas acho que dá pra gente fazer esse destaque falando já do playoff um pouquinho mais pra frente, Sim, né? sim, sim. As séries dos playoffs, você tinha comentado comigo mais cedo, Brinjal, elas não tiveram, assim, muitas surpresas, né? É. Elas foram, assim, até agora a gente já teve toda a rodada de wild card e quase todas as rodadas do playoff de divisão, né? A gente tá Uhum. quase já embicando para as finais chamadas finais de conferência, né? Mas as finais das ligas nacional e americana. No wild card da Liga Americana, o Texas Rangers fez 2-0 no Rays e o Minnesota Twins fez 2-0 no Blue Jays. O wild card funciona numa série de melhor de 3. Isso. E na Liga Nacional, o Diamondbacks fez 2-0 no Milwaukee Brewers e o Phillies fez 2-0 no Miami Marlins. Era esperado mesmo que fosse tipo tudo 2-0, assim mesmo, sem. Mesmo que fossem jogos, sejam jogos até parelhos, mas assim, né? O 2-0 ali são 4 varridas em 4 séries, né? Eu acho, sei lá, essa parte me surpreendeu bastante, até quando a gente for olhar um pouco mais da série de divisão, teve dois blowout também, né? Duas séries que foram varridas e duas que tiveram pelo menos uma vitória para o time adversário. É um pouco surpreendente desse lado, mas eu acho que os vencedores do Wild Card, todos, tirando o Rays e Rangers, que eu esperava que o Rays vencesse porque era um time no geral melhor, e o Rangers ele oscilou muito em setembro, na temporada regular, ele quase perdeu a vaga do playoff no último jogo, porque a última série de temporada regular do Rangers foi contra o Mariners, que é da mesma divisão. Se não me engano, eram 4 jogos, o Mariners venceu 3 e perdeu um. Se o Mariners vence 4 desses 3, ele passa como campeão de divisão e o Texas ficava fora. Até do wildcard. Por um Que jogo. loucura, cara. Foi uma cagada absurda. Eu fiquei pensando, mano, eles vão passar. E foi por um ali. E tava uma doideira, porque tava Mariners, o Astros e o Rangers tudo junto. Um bolo ali, um ganhava, o outro subia, descia, ficava naquele negócio. E as séries finais ali são entre os times de divisão, né? E o da sua própria divisão. E o Mariners quase acabou roubando o Rangers. E o Rangers acabou indo pro playoff como wildcard. E eu acho engraçado porque, tipo, eles têm um dos piores bullpens da liga e até agora nem precisaram usar o bullpen direito, porque eles estão conseguindo destruir todo mundo ofensivamente e passaram pelo Rays, que é um time bom, que foi finalista 3 anos atrás, e ele tá sempre no playoff também, muito recorrente. E as outras séries eu acho que basicamente era o que se esperava, né? O Diamondbacks contra o Brewers. Brewers tem um ataque muito fraco, ofensivamente não dá para contar muito com eles. E em questão de abridores, arremessadores, os starting pitchers, né? Eles estavam sem um dos seus principais jogadores, que era o Brandon Woodruff, mas ainda assim tinha outros caras fortes. O Twins e o Blue Jays era uma série que eu esperava mais, porque se você pensar assim, tipo, equilíbrio entre arremessadores e rebatedores, essa série era basicamente muito igual. O nível era muito próximo. Só que acabou sendo 2-0 pro Twins, bem tranquilo. Não teve quase momento algum que o Blue Jays conseguiu ameaçar. E foi bem tranquilo. E o Phillies era muito melhor do que o Marlins. O Marlins chegou aí quase um milagre nesse wildcard. Mas foi bem tranquilo esse wildcard até agora. Já passou, né? Mas enfim. Então ficaram aí, né? 4 varridas, né? A gente teve 2, 4, 6, 8 jogos só de wildcard. Os playoffs de divisão contaram com também 2 varridas, uma delas o Texas Rangers em cima do Baltimore Orioles, né? Um 3-0. Outro playoff de divisão da Liga Americana teve o Houston Astros vencendo o Minnesota Twins por 3-1. Na Liga Nacional, o Diamondbacks varreu também o Los Angeles Dodgers por 3-0. E aí a gente tem Braves e Phillies ainda em aberto, né? O Phillies lidera a série por 2-1. Tem jogo hoje, no dia da nossa gravação.
Pode ser que termine hoje ou vá para o jogo 5, Que é no sábado. que seria no sábado. Achei que também, não sei se tem surpresa, mas assim, a varrida do Diamondbacks no Dodgers, né? São times da mesma divisão, né? Isso, Inclusive. isso. É um resultado normal, porque assim, o Dodgers é um time também, né, de bater ponto, né, no playoff, jogadores muito acostumados com esse tipo de jogo, e assim, também é um elenco que sempre soube se renovar muito bem, né, sempre soube chegar É. bem inteiro em temporada após a outra, né. Eu concordo. É isso aí mesmo que você falou. O D-backs, ele sempre foi o patinho feio da divisão, o time que apanhou de todo mundo, seja de Giants ou do Dodgers por muito tempo. E ele tem um time jovem, um time bom nos últimos anos, vinha sendo um time que dava trabalho, assim, mas nunca chegou a playoff. E esse ano eles chegaram ao playoff, já foi algo muito bom, já foi uma conquista, mas essa varrida contra o Dodgers já mostrou que eles chegaram para ficar também e que tem umas deficiências no elenco do Dodgers. Eu acho que dá para olhar para os dois pontos, mas também não tem que olhar só para os deméritos do Dodgers, porque o D-backs está fazendo um bom trabalho também, tem muito jovem, tem o Zach Gallen, que é um dos melhores pitchers da liga, tem um bom técnico, o time é bem sólido assim, mas eles provavelmente vão enfrentar o Philadelphia Phillies. Se não enfrentar o Phillies, vai enfrentar o Braves, que são duas máquinas também. O Phillies que foi para a World Series no ano passado, pela Liga Nacional, e o Braves que teve umas maiores temporadas de todos os tempos ofensivamente nesse ano. Então não dá para descartar esses dois contra um Diamondbacks que chega bem, mas eu acho que falta nível ainda para eles tentarem bater de frente contra um desses dois. Vamos ver. Parece muito uma série promissora também, como parece uma série promissora o confronto entre os dois times do Texas, né? O Texas Rangers e o Houston Astros. O Astros acho que conseguiu, né, descolar já daquela imagem que ficou, né, da É, World Series do 18. 2018, Não, 17. 17 foi quando eles 17, roubaram, 18 foi acho que o foi Red Sox. contra o Red Sox. Acho que conseguiu descolar um pouquinho já, né, dessa polêmica, né, que acabou não sendo punida de fato pelo MLB, mas essa é outra história, e se tornou de fato um constante também, né, nos playoffs pela Liga Americana, né. Eu acho que da mesma forma que o Dodgers e o Braves são as máquinas da Nacional, o Houston Astros e o Rays são as referências da Americana pra mim. Então o Astros, eu acho que é isso aí que você falou, tipo, eles conseguiram desassociar um pouco a imagem de tipo time ladrão, um time que não é muito justo, muito honesto. Os caras são safados, não dá pra se confiar nos caras do Astros. Acho que conseguiram desassociar um pouco disso. Ainda tem uma certa resistência entre algumas equipes com caras que vieram daquele time do Astros, mas ainda assim eu acho que eles conseguiram mostrar que eles tiveram uma certa reciclagem ali de alguns caras que eram daquele time e jovens que surgiram agora, no caso do Jordan Álvares e do Kyle Tucker, que são, porra, eles são absurdos. Esse Jordan Álvares, mano, eu acho que ele é um dos caras mais ridículos que eu já vi, assim, ofensivamente. Ele tem 26 anos, ele é cubano, mas ele é um completo absurdo. No playoff hoje, nessa série que tá tendo agora que teve agora de Division Series, os 4 jogos, ele tá rebatendo com 50%. Então, ou ele rebateu, ou ele tomou um walk, ou foi pra fora. Então, o maluco, ele é muito escroto. Ele é muito, muito foda. É um nível muito alto, né? Assim, um aproveitamento muito absurdo, pô. Sim, e putz, é surpreendente que depois de eles pegarem uma sequência boa de World Series e estarem sempre disputando campeonatos, ainda conseguirem achar outros jovens, no caso desses dois, assim, que são muito bons mesmo, se eles puderem ficar lá por um tempão, conseguem, mas o difícil vai ser o valor, né? O valor de manter esses caras, porque eles vão exigir uma grana muito pesada. Eu não lembro agora em que ano que eles estão do arbitration, mas putz, eles são muito absurdos. Esse time do Astros é foda.
O Astros vai precisar fazer algumas escolhas, aí a gente imagina que sim, mas é um time que tem, acho que tem um lastro das últimas temporadas o suficiente para conseguir uma negociação e talvez um contrato curto por um valor menor, para, sei lá, né, se acreditar que dá para dar um push para mais um título. Que é uma coisa que, às vezes, assim, tipo, é uma coisa que uma franquia com um pouquinho mais de aparições constantes em playoff, de chegada mais em fase decisiva de temporada consegue, do que uma que não tem isso, né? É. É, porque, tipo, quando você é um time que você não tá sendo muito constante, você quer atrair os caras bons que são free agents, você vai pra grana. Você oferece um caminhão de Sim, dinheiro que ele não consegue pegar em lugar nenhum. Aí o cara vai pro seu time. O time é uma merda, mas você consegue pegar ele. Você pode, tipo, ter o auge do cara por um certo período de anos, depois você vai ter um período merda do cara. Porque sim, você é o preço que você paga pra ter um cara por uns anos bons pra atrair esses outros caras, né? Para tornar o seu time um pouco competitivo. E é que nem você falou, quando você pega esses times tipo o Astros, o Braves, o Rays, o Dodgers, o Brewers, o pessoal aceita até pegar um valor menor para continuar ali. E eu acho que o Astros é desse jeito, porque o José Altuve e o Alex Bregman, que são dois caras que estavam naquele time, que são referência e tal, eles não têm salários gigantes e são caras que são referência no time e tal. O único que pediu um pouco mais de dinheiro foi o Carlos Correia, que não tá mais lá. Então eles são bem realistas, assim, tipo, você quer um caminhão de dinheiro? Beleza, mas a gente não quer você, a gente dá um mas, jeito. tipo, A gente se vira e tenta achar o- outra pessoa no seu lugar, outra mas pessoa que faça, porque, né? é, É, não é o modelo Houston, deles. Houston não é, acho que, o mercado maior dentro do É, Texas. Eu acho que é o mercado de Dallas, né? é. Que é o mercado do Texas Rangers, inclusive, mas o Texas Rangers também não me parece ter muito esse perfil. Eles Mas estão com um perfil mais gastão recentemente, mas historicamente eu acho que não. Eles sempre foram um time mais ou menos assim em questão de gastão, mas essa administração deles está pegando pesado em questão de gastar. é, vamos ver, né? Vamos ver. A série promete, a série promete. Texas Rangers e Houston Astros, os playoffs, a série de liga, né? De Uhum. liga nacional, da Liga Americana, na verdade, desculpa. Melhor de 7 jogos, né? E aí é o que a gente gosta mesmo, série longa, série Uhum. com tensão e tudo mais. O, eu gosto muito de lembrar do Texas Rangers, que a última vez que eu lembro do Texas Rangers indo longe em playoffs foi em 2011, né, que foi o ano É. que eu acompanhei pela primeira vez com mais afinco a pós-temporada do beisebol, e foi a temporada que me tornou um torcedor do St. Louis Cardinals. Foi o ano que eles entregaram, né? Que eles estavam pra ganhar, faltava, se não Foi, me engano, um out ou dois out, um negócio assim. eles estavam, acho que, a dois. Eles ficaram 2 vezes no jogo 6 a uma eliminação de ganhar a World Series. Se não me engano, era o Neftali Feliz que estava fechando o jogo e entregou. Que naquela época Duas ele era vezes. super promissor, depois ele virou um bosta, porque ele desapareceu, começou a. E acho que depois daquela, né, as rebatidas do. Foi o que depois jogou no Dodgers, o É, primeira base deles. O. nossa, me fugiu completamente É, o nome dele. é Free alguma coisa, David Freeman. David Freeman, É, Até que que recentemente, não sei se você viu, o Cardinals queria colocar ele no Hall da Fama do Cardinals e ele rejeitou. ele não quis. Ele não Eu achei quis. que ele seria. É porque ele falou que ele não se sentia, tipo, grande o suficiente para o pessoal colocar ele lá, porque ele acha que ele teve um grande momento naquela pós-temporada, mas ele não foi um ícone ao longo da sua carreira como Cardinals, então ele não se sente no lugar de aceitar isso. E eu acho super justo também, mano. É assim, é que eu lembro da história porque ele é de Saint Louis, se não me É, engano, e ele é torcedor dos Cardinals, né? Então, lembro que isso pipocou na época e ele é muito querido pela torcida até hoje, é, por motivos óbvios, né? Achei que ele seria, mas não sabia que ele tinha rejeitado. é. Meio loucura, assim. Mas Da hora. vamos falar um pouquinho agora de alguns destaques. A gente falou de payroll, a gente falou de times.
É porque o payroll é assim, né? Ele é basicamente o seu orçamento para você gastar com o salário dos jogadores. Em Uhum. teoria, quanto maior é o seu payroll, maior é a qualidade dos jogadores que você pode atrair ou mais você pode pagar para os jogadores. E a MLB, ela não tem, né, Brinde, um teto salarial muito rígido, né, um hard cap. Você tem ali uma taxa que você consegue pagar, né, se não me engano, se você sobrepor ela, ou Você tem níveis ali, né? Que é o Luxury o Tax. luxury tax, isso. Quando você, tipo, se não me engano, o primeiro nível é 200 milhões. Aí quando você passa desses 200 milhões, você paga 10% a mais de imposto. E isso também tem umas restrições em relação ao draft. Depois, quando você passa de 230 e vai aumentando. É um negócio assim, você vai escalonando e vai tendo maiores punições. Tanto que o do Mets é 343, a folha salarial. Que é, minha matemática, 63 a mais que o segundo, que é o Yankees. E quase 100 mil a mais que o terceiro, que é o Padres. 100 milhões, né, no caso. O Padres também, né, cara? É outro gastão também. O Padres gosta. E passou longe dos playoffs esse ano, né? É, o Padres e o Mets ali, eu acho que são duas maiores decepções. Porque tem bons times, sim. É diferente do Yankees, que tem um time ruim, salário alto, mas o time é ruim. O Padres e o Mets têm times bons, mas muito inconsistente. O Padres, se não me engano, foi o time que mais perdeu jogos com um ponto de diferença. Então Nossa, mostra que tipo ele né? estava sempre perto e perdia, sempre perto e não conseguia virar. Então acabaram sendo. Isso pode ser um azar também, não necessariamente significa que eles são É, ruins, mas eles se ferraram um pouco nisso. Achei esses dois. O Yankees eu achei fracasso mesmo. O Angels também dá pra colocar um pouco nessa balança, porque ele é o oitavo maior payroll. E tem dois melhores jogadores do mundo e não consegue fazer nada decente. o Indians, eu lembro que a gente falou uma vez aqui, o Indians é muito impressionante, o Indians não conseguiu mudar, né, desde É, então. é. E eu acho que, tipo, eles deixaram até passar a hora de mudar, né? Porque eles poderiam pegar esses dois caras e trocar por 47 negros, tá ligado? Fazer um monte de coisa. Mas eles E, não fazem. e acharia, né, você acharia, né, É, tipo, caras dispostos a fazer isso, né? eles poderiam dar um jeito de fazer isso. Só que nunca nem tentaram, porque o dono é muito teimoso de falar, não, a gente vai fazer esse time dar certo, mas ele não tenta mudar a cultura do time, não tenta mudar muita coisa. E é fraco. E vai perder o Otani agora, porque virou free agent, né? E o Mike Trout falaram que vão tentar trocar ele, mas eu acho difícil, porque ele tem a cláusula de não troca, né? Então E fica o muito Mike Trout, limitado. o Mike Trout também já tá com uma idade de quantos anos ele tem? Acho que é uns 32. Ah, não, ele tá novo ainda. Achei que ele era Mas ele tá mais. muito bichado, ele tá muita lesão. Acho que nos últimos 3, 4 anos ele não passou de 100 jogos por temporada, assim. Ele tá muito bichado. E abraçar um contrato grande, né? Porque o contrato dele é grande, por isso é complicado. Eu acho que eles chegaram num ponto que, tipo, o time que aceitar receber ele não vai precisar entregar muito. O Angels que vai ter que entregar mais pra se livrar do Trout do que o contrário, eu acho. Porque se fosse não, uns anos atrás, o pessoal até dava tudo pra pegar o Trout, mas hoje é mais um peso ficar com o cara. Eles vão tentar se livrar dele. Eu vejo mais nesse sentido. Pois é. A gente tem aqui, então, o Atlanta Braves, por exemplo, é o primeiro que está aqui na nossa listinha. Atlanta Braves que está enfrentando o Philadelphia Phillies no playoff de divisão. É o quinto no payroll, né? Atualmente gastando 245 milhões e meio, basicamente, de dólares. Esse valor é anual, É, por ano, né, no seu elenco. Ah, a última campanha deles de playoffs foi nessa mesma série, né? Na série foi a repetição, de, né? Foi o do ano passado, 2022. de 22, na série de divisão do playoff da Liga Nacional, perdeu de 3-1 do Philadelphia Phillies. Eles, inclusive, podem perder a série por 3-1 do Philadelphia Phillies de novo. Sim. Os rebatedores de destaque, o Ronald Acunha, o Matt Olson e o Marcel Ozuna. O Spencer Strider, que você tinha comentado, né, é o arremessador de destaque.
O Acuna se tornou o primeiro jogador a atingir a marca de 30 home runs e 70 Bases SSB, roubadas. bases roubadas, né? Stolen bases. Na mesma temporada, no mesmo ano. E o Matt Olson bateu o recorde de home runs da história do Braves numa única temporada. Né? O Spencer Strider bateu o recorde de strikeouts em uma mesma temporada também, por arremessador dos Braves. É uma temporada de muita quebra de recorde, né, para a franquia, a ver se consegue chegar, né, num, num tanto. E eu percebi agora que eu li errado, né, o payroll da Atlanta Braves é o 10º, É. com 206 milhões, né, eu li o payroll do Philadelphia Phillies, na verdade. Mas fica aí a correção. O Braves é aquilo lá que a gente falou antes, ele é uma das referências da Liga Nacional. Essa série do ano passado contra o Phillies foi uma surpresa para muita gente, porque no round anterior o Phillies venceu o Cardinals, que a gente comentou antes, né, que estava num ano muito bom, foi para playoff, tomou um cacete do Phillies Do no ano Phillies. passado. Aí o Phillies passou, pegou o Braves também, amassou, então 3-1, uma surpresa. Aí passou, pegou o Padres na final de conferência, depois foi para a final e perdeu para o Houston Astros. Mas foi uma decepção ano passado o Braves, mas esse ano com essa máquina de pontuação que eles destruíram basicamente tudo, mas chegaram com algumas questões para o playoff, que eu acho que agora que eles estão sendo um pouco caindo um pouco na real nesse sentido, né? Porque o único abridor saudável que eles têm é o Spencer Strider, que é bom, né? Porque o caralho, fugiu o nome dos dois caras aqui agora. Vou ter que abrir a página deles aqui. O Max Fried chegou para fim da temporada com umas bolhas no dedo indicador, não conseguiu arremessar por umas semanas. Foi pro jogo 2, se não me engano. Eles ganharam, ele foi bem, só que ainda é dúvida. E o Charlie Morton, que é outro arremessador de destaque, tá lesionado, só volta para a final de conferência caso eles passem, né? Então é muita dúvida em relação ao, os arremessadores do Braves para esse playoff, o que prejudicou muito eles, porque por mais que tenha um ataque insano, se o seu ataque tem uma ou outra noite ruim, o que é super normal, e a defesa não consegue entregar, porque a defesa precisa dar tempo para o ataque começar a engrenar, né? Se não consegue dar isso, aí você acaba perdendo. E o Phillies é um time muito de rolo compressor. Quando eles podem estar quietos, mas se eles acertam uma rebatida, aí duas, aí começa todo mundo a entrar numa loucura assim, atropelando todo mundo começa a rebater. É um estilo de jogo meio doido, mas é um time que é muito forte também. E eles parecem ser a criptonita do Braves. Jogam na mesma divisão, não conseguem ter a mesma consistência para vencer a divisão, mas eles têm tudo para vencer esse próximo jogo e, e É, fechar a série. fechar a série. O jogo é na Filadélfia. Hoje Esse é. próximo. Jogar na Filadélfia é sempre difícil, né? Não importa o esporte, né? É, Jogar contra o Eagles é difícil, jogar contra o Sixers lá é difícil. Acho que jogar contra o Penguins lá deve ser difícil também, porque os é, torcedores são muito chatos, é. cara. Eu acho que é uma das cidades que mais abraça o esporte nos Estados Unidos. Ela é uma cidade muito esportiva, assim. Eu acho que tá junto com Los Angeles, Nova York, assim, tá. Tipo, todas as equipes são boas. Todas. É muito difícil você ver um time ruim é, de Filadélfia. Então, acho da hora. Da hora e vamos ver essa série como vai terminar. Vamos ver como é que vai ficar. O Philadelphia Phillies tem o quinto, né? Maior payroll da MLB no momento. Aí sim, com os 245 milhões e meio que a gente tinha falado. E a última série terminou na World Series 4-2 uma derrota por 4-2 para o Houston Astros naquela temporada. E aí a gente tem, cara, é curioso a gente olhar, né? Porque os orçamentos que a gente tem, por exemplo, o Miami Marlins gastando 105 milhões, é o 22º payroll, só o 22º orçamento. O Milwaukee Brewers gastando 125 milhões, 10º orçamento. Aí o Los Angeles Dodgers tá gastando 240 milhões, que é, porra, mais do que o dobro do que tá gastando o Miami Marlins, né? Né?
é o sexto maior. Essa disparidade faz bastante diferença, mas você acha que ela está fazendo menos diferença ultimamente? Eu acho que tá até um certo nível, assim, porque eu acho que você não precisa ter um super time em questão de dinheiro para você ser consistente, para você ganhar divisões, mas eu acho que você precisa de um super time para na hora do playoff você ter um cara que vai ser clutch, que vai ser um cara que vai chamar a responsabilidade e vai dar um hit importante, ou ele vai ser um arremessador que vai te entregar 7 ou 8 entradas num jogo foda contra um ataque bom. Então você precisa ter esse cara que é estrela. E esses caras recebem muito dinheiro. Então essa é a maior crítica que o pessoal tem em relação a esses times de low budget. No caso do Brewers, do Rays, do Orioles, que eles são times bons, mas não tem um cara que você fala, mano, esse maluco é um absurdo. Esse cara é de outro universo. E esses caras ganham muito dinheiro, eles estão nos times que gastam mais. Então você tem que fazer um trabalho justo de formar talentos e tal, mas você tem que também estar disposto a abrir a carteira. Abrir um pouquinho o cofre, né? Então eu acho que dá pra você achar um meio termo assim. Eu acho que o Braves é um exemplo disso. É um time que gasta relativamente bem, só que não é doido, mas tem muitas estrelas também. Ele consegue manter as estrelas. E o Astros também é assim. Eu acho que então dá pra você seguir esse modelo de gastar relativamente bem, mas também não ser mão de vaca, ficar esperando que o time só viva em função de jovens, né, que não recebem tanto. O Braves formou também muitas das estrelas que ele É. paga alto hoje, né? Acho que isso também é uma coisa que pode ser considerado um diferencialzinho, né? E eu acho que o bom deles também é que eles conseguem ver quando um cara quer ganhar muito, eles se livram do cara, igual o Astros faz. Trocam por alguém bom, por pouca coisa, e o cara vira uma super estrela no time deles. Então eles conseguem fazer essa mágica com os caras. O Matt Olson, que bateu o recorde de home runs, ele era do Ace, primeira base. E ele, pô, tava enterrado lá. Só que aí o Braves foi campeão da MLB, aí eles não renovaram com o Freddie Freeman. Primeira base dele, histórico e tal. Porque tiveram uns atritos ali, dispensou o cara. Trocou pelo Matt Johnson, o cara virou um monstro. Ele fez meio que esquecer o Freddie Freeman. E tá se pagando pelo cara. E o Freddie Freeman também teve um final feliz porque ele foi pro Dodgers e tá jogando muito também. Ele teve os seus melhores É, números individuais nas suas últimas duas temporadas pelo Dodgers do que em todas as suas temporadas pelo Braves. Então todo mundo deu certo, todo mundo saiu ganhando nessas coisas. E tem que saber fazer esse jogo, né? Tem que saber fazer esse negócio. o que é meio que uma loucura, né? Porque assim, o Fred Freeman sempre foi uma bandeira do Atlanta Braves, É, né? Ele passou muito tempo lá, mais de 10 temporadas lá, né? é, Mas aí, no fim das contas, né, é muito, muito importante para quem comanda a franquia saber diferenciar essa idolatria, essa representatividade com a hora de deixar é, partir mesmo, né? é, De não deixar o cara não render mais. Não que o cara se torne ruim, mas que o cara talvez já não tenha mais a motivação para estar ali, né? é, Para queira buscar alguma outra coisa em algum outro lugar. é. A gente citou do Baltimore Orioles também bastante durante o programa, é o time com o menor orçamento no, nos playoffs desse ano, né? Seguindo ali o Tampa Bay Rays, são duas equipes que investem menos de 100 milhões de dólares, né? O Uhum, Orioles 71 milhões e o Tampa Bay Rays 79 milhões. É, esse motivo do Orioles é o contrato, né? Majoritariamente os contratos de longa duração, né? Quando o jogador entra na liga tem um período de adaptação que ele não vira free agent, então o time se utiliza do jogador jovem, podendo pagar um salário de entrada, um salário bem baixo relativamente, assim. Acho que um pouquinho maior que o salário de minor, né? é. Isso. Deve ser entrar num acordo, né? Porque todo ano tem o arbitration, né? Que eles fazem uma disputa meio que com o juiz ali assim, você produziu X esse ano, então você merece ganhar 1 milhão. Aí o cara fala, eu acho que eu mereço ganhar 1.200. Aí os caras vão lá e entram no acordo e vai, todo ano assim.
Tem um certo limite pro cara não também ganhar um valor absurdo doido, mas é mais equilibrado, esse é um valor justo. Né? Então, eles entram aí nessa parte mais quase que como uma exceção e como uma um sinal aí dos times que vão, se souber tratar direitinho, né, vão conseguir se manter no futuro como contenders dessas ligas. Tem mais algum destaque nessa área que você queira fazer, Brinjal? Dos times de playoff aqui, É, ah, putz, eu acho que, tipo, vale a pena falar um pouco aqui de alguns dos times que eu acho que eu esperava um pouco mais, o que a gente esperava, assim, que poderia ir um pouco mais longe, ou que perfeito. na temporada eu acho que acabou falhando da expectativa. Eu acho que o Rangers pode entrar um pouco nessa categoria, porque foi um dos que mais gastou na temporada, quarto em payroll, tá na sua primeira campanha de playoff desde 2016, quando eles tomaram 3-0 do Blue Jays. E eles gastaram muito nos últimos anos. Eles pegaram os free agents bons ali assim e tascaram dinheiro. Mas o problema deles, que eu tinha desde quando eles começaram a formar esse time, que é que eles estavam visando caras que tinham muita tendência a se lesionar. Então eles foram atrás de Corey Seager, que vive machucado. O Jacob deGrom, que talvez seja o maior pitcher de todos os tempos quando ele tá 100% saudável. Mas ele não tá Mas ele assim nunca tá, né? nunca. Ele vive bichado. Ele passou por uma outra lesão tomei de um agora. Só vai voltar, acho que em 2025. E é Nossa. tipo, é muito tempo que ele fica perdendo com lesão. O Max Scherzer também foi trocado agora para eles com um salário fodido. Se machucou também com um mês, fora da temporada. Então é muita coisa que eles estão fazendo. O time tá indo bem e tal, tá na final de conferência, mérito deles, assim, mas eu acho que pro que eles gastaram, se esperava um pouco mais, assim. De desempenho mesmo, né? Sim, Assim, sim. Eles penaram demais, tanto que nos últimos jogos eles têm a temporada regular quase que eles ficam fora do playoff, ficou muito na beirada, porque era uma divisão difícil com o Astros e o Seattle Mariners brigando com eles. Então, um time que está 100% saudável, talvez seja um dos melhores, se não o melhor time da liga, assim. Questão no papel. É um time muito foda. Tem o Bruce Bochy no comando técnico, que foi o cara que 3 vezes campeão com o Giants. Então, o cara que conhece muito. Então, eles merecem um bom destaque. O Warriors também é um time que eu fico meio assim, porque eu não esperava que eles fossem ir tão bem esse ano. Foi o primeiro ano que a molecada estourou de vez. Tiveram uma dupla de bullpen muito absurda no Cano e no Félix Bautista, que machucou também o Félix Bautista, agora teve que passar por uma Tommy John. Então, um time muito forte, que eu acho que dá para melhorar bastante. E o resto eu acho que tem muita gente boa ali assim, mas acaba penando para lesões ou momentos individuais. Mas é isso, assim, eu acho que no geral esses times merecem um pouco de destaque para ficar de olho. Essa série entre Astros e Rangers eu acho que vai ser muito legal. Muito legal mesmo. Espero que os dois percam. tem como, né? Tem como, né? Tipo, Mas eu queria que o Phillies ganhasse essa World Series. Porque eu acho que é um time que merece. Tem muito cara que merece ali. Um Bryce Harper da vida, que é um cara que, pô, ele sofreu quanto tempo no Nationals ali? Coitado, ele nossa, só e se esse fudia. sofreu, hein? E ele é um cara que Isso, ele é super estrela desde os 13, 14 anos. Ele é um cara que sim. é, pra quem não conhece, assim, ele é tipo o LeBron do beisebol em relação a tamanho, assim, que desde Sim. criança o pessoal já fala, mano, esse cara é diferente, esse cara é Esse outro cara vai nível. ser pica, né? Esse cara É, vai ser, esse cara vai ser muito bom. e ele entregou muito disso. Talvez ele não seja o melhor da liga em muitas estatísticas e tal, igual o LeBron, mas, pô, ele é muito clutch, ele é um líder, ele tem um estilo de jogo, ele é bonitão, então ele vende muito bem. Então ele é um cara que é muito importante pra liga. Então eu queria Ele, muito. ele é uma das caras da liga, né? Ele é Sim, tipo um personagem assim que cria uma identificação com a liga, né? é, É uma pena mesmo que ele tenha ficado tipo muito tempo em Washington, é. porque ali ficou, puta, até que o time de Washington
passou uns tempos batendo na trave, assim, mas Eles acabaram vencendo depois, o que foi no pior, no ano mais nada a ver deles. Mas ele não tava mais lá, né? Então, tipo, ele merece muito. Aí tem caras tipo o Nick Castellanos, o Zach Wheeler. Pô, a história do Zach sim, Wheeler é de fuder, assim. E também mostra um pouco como o Mets é zicado, né? Porque o Zach é, Wheeler é cria do Mets, né? Passou os primeiros anos lá e ficava naquele sobe e desce, porque o pessoal não confiava muito nele para ser um abridor. Aí ele teve uma lesão, passou pro Tommy John, aí ficou um tempo fora, aí voltou, não gostaram muito dele, dispensaram ele. Aí ele foi pro Phillies, assinou um contrato da hora e o cara virou um monstro. Ele é um completo absurdo. Ele talvez seja o melhor pitcher hoje de playoff. Você pode confiar 100% nele no playoff que ele entrega. Então, o Zach Wheeler é um cara que merece demais. Aaron Nola, o Real Muto. É uma galera que, tipo, se fudeu demais, pegou uns anos ruins mesmo. amassou um pão ferrado, É, né, em outros lugares ali mesmo, assim, tipo, tem muita história legal para ser contada ali, né? eu acho que esse time do Phillies merece, assim. É um trabalho bacana, tem um investimento legal também. Então, eu queria que eles ganhassem. Para isso eles vão ter que só derrotar o Braves mais uma vez e depois passar pelo Diamondbacks, que numa final de Liga Nacional, né? Liga Isso, Nacional. isso. Agora a gente encara aqui as premiações, né? As premiações dos seus possíveis vencedores. A gente chegou a falar uns episódios atrás, acho que foi uns 2 episódios atrás, sobre as lesões e tudo mais, né? A gente chegou a citar o Shohei Ohtani, Uhum. que deve ser o MVP, né? Aí cada liga tem o MVP, que é obviamente o melhor jogador, né? O mais valioso para a sua equipe. Tem o Cy Young, que é o de melhor arremessador, e também tem o Calouro do Ano, né? Cada liga tem, então, cada são 2 prêmios, um para cada liga. Uhum. O MVP da Liga Americana é o Ohtani mesmo, né? É praticamente garantido, né? É muito certeza, assim, a não ser que tenha um crime muito grande. Por mais que ele perdeu quase um mês do final da temporada, mas tudo que ele fez como pitcher, como rebatedor foi insano. Ele estava no caminho para ser a maior temporada de todos os tempos de um atleta, assim. Ele destruiu mesmo. Então ele deve ganhar. Aí depois outros caras tiveram um ano bom, né? No Corey Seager do Texas, o Julio Rodrigues do Mariners, o Marcus Semien do Texas também. Então muita galera boa ali, mas o Seager é outro, que se ele não tivesse se lesionado por tanto tempo, aquele outro que vive bichado, ele poderia estar nessa briga com o Ohtani. Mas ele também defensivamente é muito fraco. Então ele produz muito atacando, mas defensivamente ele é meio merda. Então esses pontos jogam contra Acaba dando ele. uma desbalanceada, né? É. Pela Liga Nacional, a gente tem aqui Ronald Acunha Jr., Mookie Betts, Fred Freeman e o nosso amigo Olson, que eu não estou me recordando o primeiro nome. O Matt Olson do Matt Braves. Olson, isso, do Atlanta Braves. São 4 times diferentes. Não, a Cunha do Braves também, né? Dois do Braves, dois do Dodgers ali nessa Dois do briga Dodgers. desses quatro. Porque esses Isso. quatro se colocaram muito acima do resto. Muito, num jeito que eu nunca vi assim. Tipo, os quatro estavam brigando entre eles pra ser o MVP. Mas eu acho que deve ir pro Acunha, porque ele fez uma coisa que nunca foi feita na história, que é um jogador fazer 30 home runs, pelo menos 30 home runs, e pelo menos 70 bases roubadas numa temporada. O que é doideira, mas 70 É bases roubadas é maluquice, cara. tipo quase uma base roubada por. Tipo, jogo sim, jogo não roubar a base. Era quando eu tava fazendo, era quase meia por jogo, né? Uma a É, cada 2 jogos. é muita coisa. E é muita coisa, porque assim, é um movimento que parece bobo, né? Tipo, você olha assim, parece bobo, né? E tal, mas é uma coisa que é muito bem É, marcada, né? A é. partir do momento que você faz a primeira, você vai estar sempre bem marcado É nessa. difícil, é um negócio que, tipo, ele foi até meio esquecido do beisebol recente, assim, porque o pessoal não quer mais jogar na base da velocidade, tipo, ter um hit e avançar de base, ter um hit e avançar de base. Não, o pessoal só quer home run, né? Só quer amassar o bagulho. Então acaba sendo um jogo mais monótono, pelo menos pra mim. Então o Acunha, putz, ele deve ganhar por causa disso. Mas aí, tipo, o Mookie Betts.
fez a temporada foda e ele tava jogando em duas posições, tanto no outfield como segunda base. Então isso pesa também, porque defensivamente ele entregou muito bem em duas posições, o que é difícil. Aí você tem o Freddie Freeman que quase fez uma temporada doida também. Quase que ele fez um 30-60 de tipo 30 home runs e 60 double. Porque ele fez 59 double. Nossa, Que é muita coisa é também. muita coisa, né, cara? É muita coisa. E ele sempre teve um braço pesado, né? Ele sempre É. foi um bom rebatedor, assim, para esse tipo de situação. E ele também teve bastante base roubada. Acho que ele teve umas 30. Para um cara grande, isso é bastante. Isso é Um cara que não parece muito rápido, né? então, tipo, esses quatro. Aí teve o Matt Olson, que também teve uma temporada fodida ofensivamente. Esses quatro foram doideira, assim. Aí tem muita gente boa depois, mas deve ficar com a Cunha. Deve ficar nesses quatro. O Cy Young da Liga Nacional. E, Ah, vai ser o Garrett Cole, né? Não tem como ser outra pessoa do que o Garrett Cole. O Garrett Cole destruiu desde o começo. Ele joga no Yankees, né? Que é uma porcaria. Ele tá jogando sozinho, mas ele é o cara. Destruiu, foi incrível esse ano. E é o primeiro Cy Young dele. Apesar de ter concorrido em várias vezes, ele vai ganhar a primeira vez. é um ótimo pitcher e é muito estranho ver ele sem barba, né, cara? É, parece que ele. Mano, parece cara de desenho animado. Nossa, Parece uma Majin Buu, mano. Puta de um é barbão. um papadão, assim, a barba dá uma disfarçada boa, mas vai lembrar, o New York Yankees não permite que seus jogadores usem barbas ou bigodes. É uma maluquice do caramba isso aí. Na Liga Nacional, a gente tem aqui uma listinha também de cinco, né? Mas é o Tony Snell, O Blake Snell. Blake Snell, isso, Tony Snell, o jogador de basquete, cara. O Blake Snell, o principal candidato, né? É o Blake Snell que joga no Padres, deve ganhar, mas para mim, assim, qualquer um desses cinco poderia ganhar. Tá literalmente 100% aberto. O Snell acho que foi líder de ERA, Webb foi o líder de entradas arremessadas, Spencer Strider foi líder de strikeout, Zach Gallen foi líder de outra coisa, o Justin Steele de outra coisa, então tipo, qualquer um desses caras foi bem assim. Eu daria pessoalmente pro Zach Gallen porque eu acho que ele foi melhor como um todo. Mas o Blake Snell deve ganhar porque pesa um pouco mais o ERA e tal, a DC é mais impactante, digamos assim. Acho que é a estatística que os caras. Eita Caraca. porra, vai cair o mundo aí. Nossa, isso porque já parou de chover. Mas o ERA acho que é a primeira estatística, né, que a galera bate o olho, É, né, de que é a arremessador média é. de arremessador, né, a média de corridas cedidas por 9 entradas. Então, acho que é a principal dos arremessadores. Pode ter um pezinho a mais. Calouro do ano na Liga Nacional. Eu acho que tá bem justo na Liga Nacional. Acho que vai ser o Corbin Carroll, do D-backs. Tá bem, destruiu demais esse ano. Foi o principal jogador do time, sendo rookie. É muita coisa. Aí tem caras bons, tipo o James Outman, do Dodgers. O Kodai Senga, que eu acho uma idiotice colocar um negócio desse como rookie. Porque ele é japonês, veio, jogou 500 anos na Liga Japonesa, veio pra cá no primeiro ano, os caras colocam ele como rookie. Pô, o cara não é rookie, mano. Ele tem 15 anos, sei lá, acho que uns 7, 8 de experiência como profissional. É uma bizarrice colocar um cara desse como rookie, mano. Assim, eu ia perguntar qual que era o critério do Rick, quanto tempo, né? Se precisa ter a primeira temporada completa, né? Porque às É, vezes o cara já primeira temporada jogou completa. alguma temporada antes, mas, cara, isso daí beira bizarrice, né? Porque assim, a adaptação de um cara que é profissional no Japão para uma liga profissional nos Estados Unidos é diferente de um cara que tá vindo de uma minor, de um college, de um É. high school para o profissional dos Estados Unidos. Pô, peraí, né? Então, assim, Ele tava enfrentando jogadores profissionais, era um né? outro. Tipo, vamos lá, né, galera? Pô, mais bom senso, né? É isso. Mas se tá escrito lá primeiro ano de liga, né? Os caras americanos têm dessas, né? É. Mas ele deve ser o Corbin Carroll mesmo, do D-backs. E na Liga Americana a gente tem uma lista aqui de cinco, né? O Henderson, o Tanner Bibee, o Tristan Casas, o Josh Young e o Yennier Cano. O Cano que você falou, né? É, Teve uma participação importante do Baltimore. no Baltimore, né? Mas Provavelmente deve ficar com o Gunnar Henderson, que é o shortstop do Warriors, que é um
monstro também, jogadoraço. Um que eu gosto bastante dessa lista é o Tanner Bybee, que é esse segundo que joga no Cleveland, que ele é um cara que também teve muitos altos e baixos, assim, minors, mas é um cara que fala muito bem e, pô, ele entende muito do jogo. Já vi uns podcasts com ele é bem da hora. E tem tudo pra ter um futuro fodido, porque o Guardians sabe trabalhar muito bem jovens e ainda mais jovens arremessadores. É isso aí. Então a gente fica, né, nessa expectativa do término da série entre Braves e Phillies, na esperança aí de que vá para o máximo de jogos possíveis. Depois as séries entre Texas Rangers e Houston Astros e Arizona Diamondbacks ou Philadelphia Phillies e Atlanta Braves, que vão fazer as finais de liga e ver quem se enfrentará na World Series e quem será. Será que vai ter provocação? Não sei, porque eu não sei se você viu que a galera da NBA ficou pistola com o corredor americano que me fugiu completamente o nome, que falou que eles não são campeões mundiais. Sim. Né? Ele falou o óbvio, mas assim, o time que joga a World Series também se considera campeão mundial, né? Só que os caras vão ficar pistola também? Os caras já falam, não, tu não é campeão mundial, porra. É que, tipo, acho que é diferente, porque no nome da final do beisebol é World Series, então, não, tipo, tem como, tem como você fugir. Você é campeão mundial pelo nome do torneio, mas não, sei Não, lá, não é tipo um. não é um torneio mundial. Não é um torneio mundial, Mas você é né? campeão do torneio que chama Mundial. É basicamente. Não é culpa Basicamente deles que eles isso. decidiram botar o nome de Mundial no torneio. Então, é É, basicamente isso. Na é NBA não basicamente. tem o nome Mundial na final. Então, pô. Chama NBA Finals, né? É. Então, eu Então, acho que tem essa pequena diferença. Mas eu acho que os caras não ligam muito, não. é. Acho que eles são mais sossegados em relação a essa Não, merda. porque a galera da NBA mordeu É porque forte. eles são meio ignorantes, né? Uns caras meio burros, né? É. Mas é isso Ah, aí. fica desse jeito. Falamos de tudo então, Brinjal? É isso aí. Falando de tudo, aí depois, conforme tendo outras notícias aí, a gente vai atualizando e trocando um pouco mais de ideia por aqui. Valeu, Milani, valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Brinjal, valeu, galera. Até a próxima. A gente vai, né? Que nem você falou, a gente vai atualizando qualquer coisa. A World Series, eu não sei exatamente quando que tá previsto. Acho que é final do mês, né? Deixa eu ver Tá aqui. aí a previsão para ela Dia ocorrer. 27 de outubro, primeiro jogo. E se for até o jogo 7, dia 4 de novembro. Perfeito, então. Né? Semaninha 4 de novembro é bom porque é semana de feriado. É verdade. Dá pra ficar assistindo até tardão sem peso na consciência, porque acaba tarde essa porra, hein? Valeu, Bringel. Valeu, galera. Até mais. Um abraço.